dar aqui a oportunidade, né? O nosso evangelista Tracy para nos trazer a leitura introdutória e logo após a recepção. Eu já quero saudar na igreja, mas aqueles que chegam agora, mais uma vez, a paz do Senhor. Vamos ler o Salmo, que também é o Salmo da família, é o Salmo 127. A gente lê sempre o 128, mas tem muitos salmos e muitas mensagens na Bíblia Sagrada, especificamente para a família, né, meus irmãos? Vamos ler o Salmo 127, como nosso costume. Salmo de número 127. Amém? Passaria a ler o verso ímpar e a igreja o verso par. Que edifica, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar-te no lugar, repousar-te o meu nome da noite, pois assim darei ao seu escravo o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Vamos ler todos no verso 5, vamos lá. Tenha cuidado o homem que enche a sua morada. Amém. Querido e prezados irmãos, antes de orar, quero falar com a igreja. Deus tem feito na minha família um reavivamento. Nas nossas famílias, meus irmãos, nós temos guerras espirituais tremendas. Satanás, o nosso adversário, ele quer destruir a família, mas glória a Deus, eu e uma Norma, a minha namorada, eu falo para o pessoal que ela é minha há 37 anos e ela fica meio acanhada, e nós temos vivido uma grande experiência espiritual. Quão importante nós estarmos juntos para servir o Senhor com alegria, e Deus tem feito isso nas nossas vidas. Eu e minha casa servimos ao Senhor e tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Nós temos muita experiência para falar, mas não convém o momento. Mas só quero trazer essa palavra, meus irmãos. É tempo de aconchego familiar, é tempo de conserto em casa, é tempo de colocar a casa em ordem. E Deus já começou a fazer um grande avivamento em nossas casas, em nossas famílias, meus irmãos. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado por esta noite maravilhosa. Estamos aqui, Senhor, para oferecer a Ti esse culto de ação de graça pelas nossas famílias, Pai. Que coisa linda, que maior projeto, que maior constituição Tu tens, Senhor, realizado na terra, que é a família, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Passamos agora. Nossa querida irmã Norma estará na condução do culto. Amém, meus irmãos? Amada igreja, com a paz do Senhor. Essa noite nós temos o casal Viviane e Fábio. Está nos prestigiando com a sua presença. Fiquem de pé para a igreja poder conhecer vocês. São cristãos, são nossos irmãos em Cristo e estão, procurando uma igreja. Sinta-se à vontade, aqui é a casa do nosso Pai. Adeus.
outro lugar, meus irmãos. Esse lugar não é um lugar qualquer, não é uma brincadeira, é um lugar sério para adorar o Senhor. Portanto, querido, é tudo que vai acontecer aqui, mas a máxima é continuar abrindo o nosso coração. Feche os seus olhos. Se você puder fechar os olhos, irmãos, começa a fazer o seu culto aí, começa a adorar o Senhor, que não precisa ninguém te motivar, que não precisa ninguém te pedir. Abre o teu coração, dá ao Espírito Santo, glorifica. Você tem motivo para adorar o Senhor, adore o Senhor, que nós viemos aqui para isso, para prestar culto ao Senhor, para fazer declaração de amor ao nosso Deus, meus irmãos. Nesse momento, a Orquestra Sinfônica de São João do Meriti. da família, Senhor, igual estamos reunidos aqui, Senhor. Ó Deus, para celebrar o Teu nome, para glorificar o Senhor e lhe agradecer, ó Deus, porque mais uma noite, ó Deus. Mais um dia o Senhor tem abençoado a nossa casa. Ó Deus, eu tenho certeza, como diz a Tua palavra,
Escolhei, pois, hoje a quem servais. Oh Deus, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, abençoa as famílias aqui nesta noite. Senhor amado, eu tenho certeza, Senhor, de que as tuas palavras, de que o teu projeto, de que as tuas promessas, elas estão de pé em relação às famílias aqui nesta noite, ó Deus. Senhor, tu sabes as lutas e as dificuldades de cada família aqui nesta noite, ó Deus. E por isso eu quero louvar o teu nome, Senhor. Ó Deus, por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, das famílias que aqui estão, ó Deus. Senhor, as famílias que entraram aqui nesta noite, mas estão incompletas, ó Deus. Senhor, porque o esposo não está, ó filho, ó esposa, ó Deus, não importa a situação, ó Deus. Senhor, mas eu tenho certeza, ó Senhor amado, de que o Senhor já entrou nesta guerra, de que o Senhor já entrou nesta peleja, ó Deus, pela nossa família, pelo nosso lar, Senhor. E eu tenho certeza que as amarras do diabo nesta noite estão sendo quebradas, ó Deus querido, dentro da nossa família, no nosso lar. Ó Deus da glória, vai de conte, coloca a muralha de fogo ao redor da nossa casa, Senhor, guardando as investidas do inimigo nesta noite. Senhor, ainda há esperança, porque a tua palavra diz que o Senhor tem um plano, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor amado. Deus entra com providência nas famílias, entra com salvação. Ah, Deus querido, lembra-te, Senhor, das tuas promessas sobre as famílias aqui nesta noite. Escuta o clamor das amas, Senhor, pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos, ó Deus, e traz resposta, traz solução, traz vitória, traz transformação àqueles que aqui não estão, Senhor. Vai de encontro nesta noite, ó Deus amado. Oh Senhor da glória, vai de encontro nesta noite, ó Deus. Faça a tua obra, faça o teu querer, faça a tua vontade nesta noite, Senhor. Abençoando as famílias, porque neste culto nós temos a certeza, Senhor, de que o Senhor está trabalhando pela nossa casa. Nós oramos juntamente com a tua igreja e nós cremos na vitória. E eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, por gentileza, queremos passar agora a palavra ao nosso pastor da igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é um culto especial, o culto da família. Nós vamos já nesta hora trazer a palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. No passado, nós estudamos sobre a família. A família, uma bênção de Deus. Como eles não tinham recebido ainda a revista, nós ministramos sobre esta lição, a última lição, a lição número 14 da nossa revista passada, falando aos irmãos do propósito que Deus tem com a família. E o propósito de Deus com a família é algo tremendo. Nós vamos aqui conversar um pouco com os irmãos. Vamos ler. Diz assim o versículo 1: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, e Ele endireitará as tuas veredas. Sentar. A nossa vida familiar, a nossa vida conjugal.
Deus tem uma preocupação e a razão dele criar o homem, né? O propósito dele criar o homem continua sendo, né? Ainda hoje, de que o homem possa desfrutar realmente, né? Conforme o texto que nós acabamos de ler diz claramente, da benignidade e da fidelidade. A benignidade de Deus e a fidelidade de Deus vão vigiar os sentinelas, se o Senhor não guardar. Então a nossa casa, evidentemente que o casamento, e as pessoas casam para ter casa, e a casa ela é o local aonde começa a igreja. O texto bíblico, em diversos livros da Bíblia, mostra a importância que o Senhor dá à nossa casa. E casa, né, vem de casamento. Casamento. Então, aonde moram o esposo, a esposa e, evidentemente, os filhos. Então, nós poderíamos citar aqui, né, diversas situações em que Deus, o Senhor Jesus, Ele está na casa. Ele vai à casa, como aconteceu com Zaqueu. Jesus disse: eu quero ir na tua casa. E chegando ele na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que houve salvação. Aquele homem foi salvo na casa. Aquele homem endemoniado, gadareno, quando foi liberto, Jesus mandou ele para onde? Para a sua casa. O texto que nós acabamos de ler, ele fala para que nós não esqueçamos, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Casamento. Então, eu valorizar o meu casamento. A Bíblia, então, ela nos orienta, e é muito importante. Por quê? Porque há uma junção gloriosa e maravilhosa de Deus em relação ao casamento. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, e no versículo de número 25 e 26, ele fala que o casamento, como instituição divina na terra, então há esta união entre o homem e a mulher. Para é importante, eu vou pedir para que coloque, por favor, Efésios 5, versículo 25 e 26, que mostra esta realidade. A nossa vida conjugal, para que nós tenhamos a bênção de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus sobre nós, é necessário que nós façamos a nossa parte. Eu, como esposo, e a minha esposa fazendo o papel dela. O texto diz assim: vós maridos, o que o marido tem que fazer? Amar a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A importância segunda é de que nós, quando casamos, nós fizemos um juramento, e é importante que este juramento que nós fazemos aqui, dia 3 de fevereiro de 1979, ali na Capelinha, onde é a Capelinha, né? Eu fiz
um juramento. A minha esposa fez um juramento, nós fizemos um juramento diante de Deus e da igreja. E este juramento que nós fizemos, né, esses votos que nós fazemos, eles estão diante de Deus. Malaquias, capítulo de número 2, e o versículo de número 14, ele retrata muito bem, né, a vida do casamento. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Olha o que o texto diz. Ele diz: eis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conceito. Duas coisas, e como falei, né, prefigura a união mística, porque o casamento que nós realizamos hoje tem um celebrante, que é o pastor, tem o noivo, tem a noiva e tem as testemunhas. Esse capítulo de número 19 diz das voltas do Cordeiro. Que é as voltas do Cordeiro? É o casamento de Cristo com a igreja. Jesus apresentando ao Pai a noiva, com as suas vestes brancas. E a Bíblia diz, então, que ali estava, e como o texto diz, foi testemunha. Há uma testemunha, lá também haverá, porque aqui na terra, durante esse período das voltas, haverá a grande tribulação. O Espírito do Senhor não estará atuando aqui na terra. Será, segundo a Bíblia, a escatologia, será o espírito, né, de Satanás, o anticristo, a besta. Eles estarão aqui, e lá no céu estará sendo, né, então, uma cerimônia maior, que é o casamento da igreja. Por isso que Paulo diz aqui na carta aos Efésios, no capítulo 5, que nós já lemos. Eu quero enfatizar, em primeiro lugar, Jesus está presente no nosso casamento. O Espírito Santo está presente na nossa vida conjugal, aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso procedimento. Como é que nós estamos amando? Amando o esposo, amando a esposa? Ou, como diz o texto ali, que o Senhor foi testemunha, né? E quando foste desleal, o texto diz desta forma, é para que nós possamos nos ajustar. E um casamento feliz é um casamento quando há um ajustamento entre esposo e esposa, né? Quando existe uma família feliz, é quando há também esta mesma cumplicidade dos filhos. Abençoou a família, Deus continua abençoando a família, mas a família que serve a Ele, a família que se dobra diante dEle, a família que tem Deus como Senhor, e o Senhor na sua casa. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? É importante que nós lembremos isso, porque nós muitas vezes esquecemos que Deus está na nossa casa, que a igreja começa na nossa casa. Irmãos, da necessidade que temos de realizar em casa os momentos de culto, os momentos de oração, momento de ler a palavra, né? Momento de sentar na mesa, porque a Bíblia também fala do sentar na mesa para conversar, né? Para palestrar. Quando meus filhos estavam pequenos, menores, depois casaram, aí ficou só eu e a madame ali, né? A minha princesa. Eu sempre digo que se hoje fosse um concurso
concurso de Miss Universo, ela já estava em primeiro lugar. O Sérgio ali pode testemunhar, porque o Sérgio foi lá para casa com 5 anos, né? E o Sérgio participava, né? Nós orávamos ao redor da cama, todos nós, cada um orava, cantava, lia a palavra. Isso nos trazia edificação. Nós precisamos. Hoje, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está faltando isto. O culto doméstico. Nós estamos relaxando. Então, para ficar livre dos filhos que estão pedindo, mãe, isso, aquilo, fazendo alguma coisa errada, então dá o celular na mão da criança e ele começa os joguinhos e aqueles desenhos, né? Todos os aplicativos, e a criança começa a ver aquilo. Está provado, né, de que a maioria desses desenhos, inclusive influenciando para a prática homossexual, é oferecido aos demônios, e nós damos isto às nossas crianças, ao invés de, na verdade, sentar, conversar, falar de Jesus, falar do amor de Deus. Isso é fundamental. De Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele foi criado em casa. A sua mãe, Joquebede, educou Moisés. Quando ele teve já a idade para ir para o palácio, ele foi, mas foi com a sua fé firmada no Senhor. Porque a Bíblia diz que num certo tempo, está lá no capítulo 7, versículo 25 do livro de Atos dos Apóstolos, que ele sentiu desejo de ver seus irmãos, e ele foi na tentativa de que seus irmãos reconhecessem que era o momento dele livrar o povo de Israel lá do Egito, da escravidão. Texto diz claramente, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Ou seja, como é que ele sabia disso? É porque ele foi ensinado no temor do Senhor. Ele foi ensinado de que havia um Deus, o Deus de Israel, um Deus verdadeiro, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma a vida, o Deus que transforma casamentos. Ela foi cativa. A Bíblia não diz o seu nome, mas ela tinha Deus no coração. E o que nós entendemos é que os seus pais ensinaram aquela criança o temor do Senhor, que o Senhor cura, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é o Senhor do céu e da terra, e de que Ele, ou seja, Ele pode tudo. E a Bíblia diz que ele, vendo o seu senhor leproso, ela então fala com a sua senhora e diz: se o meu senhor estivesse diante do profeta, ele ficaria curado. E a Bíblia diz que aquela senhora, a sua senhora, creu nisto, falou com ele creu também. Isto quer dizer que a menina, porque a Bíblia diz que era uma menina, não era uma senhora, era uma menina, mas a menina que tinha Deus no coração, uma menina que tinha a unção de Deus na vida, tinha sua fé firmada no Senhor, e ele foi e voltou curado e salvo. É tão importante
importante esse texto, pastor Sérgio, porque o texto diz que quando ele foi curado e ele estava voltando, ele disse para Eliseu: olha, eu prometo, eu até vou entrar lá dentro aonde se oferece, porque eu tenho que obedecer ao rei, mas eu não adoro mais esse rei, eu adoro ao Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Os irmãos podem dar glória a Deus, que Alá é Deus, e eles dão até a vida por Alá, está no coração dele. E é isso que eu quero trazer aqui, na importância do ensino na nossa casa aos nossos filhos, colocar Deus no coração dos nossos filhos, porque eles podem ir para a faculdade, como tem acontecido. Muitos dos nossos filhos que vão para a faculdade, 3 vezes depois estão desviados da igreja, não querem saber da igreja. Por quê? Porque não tem fundamento. E esse fundamento não é somente na igreja, não. A igreja é o cumprimento da nossa casa, o ensino que nós damos aos nossos filhos na nossa casa. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Sabe por que eles querem muitos filhos? Exatamente para eles era a religião que mais cresce no mundo são os muçulmanos. Brasil, na parte do sul, cheio de muçulmanos. São Paulo, muitos muçulmanos. Eles estão ganhando o mundo. Estão ganhando o mundo como? Através dos filhos. Vai crescendo e vai tomando. E é assim que acontece, né? Dias passados teve uma pesquisa, eu acredito que os irmãos viram, de que os evangélicos já não são maioria. Não são maioria. E por que isso? É porque nós estamos relaxando com o evangelho. Nós não estamos ensinando. O número de desviados, o número de desigrejados tem crescido, porque pessoas pensam que pode servir a Deus sem estar na igreja. Pode servir a Deus, ter comunhão com Deus, mas fora da igreja. Não quer nada com a igreja. São chamados desigrejados. E é o maior engano que alguém pode ter. É pensar que pode sobreviver espiritualmente fora da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? A igreja é o que, irmãos? O corpo de Cristo. Eu posso viver sem o braço, mas o braço não pode viver sem o corpo. Eu posso viver sem uma perna, mas a perna não pode viver sem o corpo. Por isso que não há como sobreviver. E isto nós temos que ensinar aos nossos filhos, o temor do Senhor. Eu me lembro que a Bíblia, estou terminando já, porque tem uma programação especial. Eu me lembro que Paulo faz alusão a 2 mulheres, Lloyd e Eunice. Lloyd, que era avó, e Eunice, que era mãe de Timóteo. Paulo fala da fé que Timóteo tinha. Ele disse: esta fé você herdou da sua avó e da sua mãe. A palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. A igreja começa na minha casa. A igreja começa primeiro na tua casa. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Nós temos que ter essa consciência. Então é responsabilidade minha de educar os meus filhos. Foi, e todos eles passaram pelo processo. Nós ensinávamos eles. A igreja hoje não quer ir, vai se senhor, querendo ou não querendo, vai sim. Está o Sérgio aí, a Consuelo, que são meus filhos, estão aí, sabe disso. Nenhum deles tem que ir para a igreja. Que negócio é esse? Vai ficar em casa vendo filme, vendo isso, vendo aquilo. Eu venho para a igreja e deixo meus filhos em casa. Nós estamos dando brecha para o adversário. Não, senhor. Enquanto
não temos responsabilidade, mas enquanto estiver debaixo do meu teto, a responsabilidade é minha e da minha esposa. É nossa responsabilidade. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, as panelas saem pela janela, pelas portas, né? Um dormindo na cama, outro dormindo no sofá. Mas nesta noite é noite de reconstrução. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Não tenho dúvida de que se nós reconhecermos de que Deus, Ele ama a família, Ele tem cuidado da família, com toda certeza nós vamos sair daqui diferente. É tão importante isto, porque a Bíblia mostra bem claro, quando Deus manda Noé construir a arca, a Bíblia diz assim: entra tu e a tua família. Existem também. E se isso não está acontecendo, é preciso entender este versículo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se porventura, nesta noite, estiver faltando, né, na vida conjugal ou na vida familiar, algo que é tão importante, que é o amor, que é a felicidade, que é a fidelidade, que é o companheirismo. Nesta noite Deus quer restaurar. É só reconhecermos que Ele pode fazer isso. Feche os seus olhos, eu quero orar, mesmo sentados. Eu quero orar. Eu pediria que você orasse pela sua família, mas orasse primeiro por você. Eu vou orar por mim. Cada um ore por si, porque muitas vezes nós colocamos a culpa no outro. Muitas vezes a culpa está em nós. Mas diz, isso aconteceu com Eva. Quando Deus perguntou a Eva: mas que negócio é esse? Perguntou a Adão. Não, foi a mulher que tu me desse. Sempre jogando. Adão, como você fez isso? Não, foi a serpente. A gente quer sempre colocar o erro para o outro. E muitas vezes o erro está em nós. Somos nós que precisamos ser curados. Nós é que precisamos endireitar as nossas veredas, crendo no Senhor nosso Deus, servindo o Senhor nosso Deus com fidelidade. Feche os seus olhos. Senhor, tua igreja é a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Mas também, Senhor, somos a família física, marido, mulher, filhos. Quero te pedir em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, nesta noite, falar aos nossos corações, melhor para nós, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para a família. Eu peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que possamos entender, compreender da nossa responsabilidade contigo, da nossa responsabilidade em obedecer os mandamentos do Senhor. Quando tu mesmo disseste, Senhor, para que nós colocássemos ou inculcasse na mente dos nossos filhos a ser exemplo como pai, exemplo como esposa, como mãe, como esposo, como filhos, e assim, com toda certeza, a nossa família será um vaso de bênção, como cantamos aqui. Peço a tua bênção nesta hora, e entrego, Senhor, cada família nesta noite nas tuas mãos e sob os teus cuidados, em nome do Senhor Jesus.
fazer milagre no nosso interior. Que coisa linda. Nesse momento, vamos ouvir nossos adolescentes louvando o Senhor, Gaag. Te agradeço pelo pão que nada te
estaremos fazendo uma renovação do voto de casamento. Então eu vou pedir que troquem de aliança. Troquem as alianças. Troquem as alianças. Vai colocar agora não. Só troca. Nós vamos falar aqui, então, nós vamos falar, atenção, por favor, atenção, por favor. Então eu vou falar aqui, todos os homens, todos os esposos vão repetir, e depois a irmã Josiane vai falar, e as irmãs também. Bom? Todos. Então vamos lá na renovação. Minha amada esposa. Diante de Deus. Da Igreja de Cristo. Renovo o meu voto. Prometo te amar. Te respeitar. Te honrar em todos os dias da minha vida, buscando sempre a direção de Deus, nosso Senhor, em nosso relacionamento, até que a morte nos separe. Te amo. Meu amado esposo, Diante de Deus, da Igreja de Cristo, renovo renovo meu voto. prometo te amar, Te respeitar, te honrar, te honrar em todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, buscando sempre a a direção de Deus, direção de Deus, nosso Senhor, em nosso relacionamento, até que a morte nos separe. até que a morte nos separe. Te amo. Te amo. Atenção. Normalmente, quando acontece isso, é hora de. Aguarde um instantinho, nós vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pela nossa família. Vamos pedir a Deus que nos ajude a caminhar juntos, porque esse é o propósito de Deus. Deus deseja que o casal ande juntos, estejam em unidade, todos os dias. Amém, irmãos? Eu vou pedir aqui hoje, para ele não ficar triste, ele vai orar por nós. Meus amados irmãos, eu estou feliz, sabe? Eu vi aqui, eu não sei se eu vi, eu espero que eu vi, até que a morte nos separe, mas precisamos de uma coisa, daqui a 100 anos. Se você sabe que era, até agora, eu ia ficar triste. Não. Então nós vamos restaurar. Muita felicidade. Tem gente até vamos ministrar aí. Vamos lá. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos. Quero te dar graça por cada servo, por cada casal, Senhor, nesta noite, Senhor. Desde aquele pastor Edgar, irmã José, todos os servos do Senhor, que não tem nem como mencionar o nome, Senhor, passaríamos aqui a noite inteira falando o nome de cada casal aqui. Mas te peço as tuas bênçãos
Senhor, a cada um de nós, nos esforçamos para fazer, Senhor, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Te agradeço no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. As muitas águas jamais apagarão este amor, nem os rios afogá-los. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada casal, hoje e para sempre. Toda a igreja diz: Amém.